Oiê, eu sou o Márcio Zanon, autor de Sonadinha de futuros livros que eu ainda nem escrevi, mas você vai querer ler. Sejam bem-vindos ao meu universo. Tentei fazer uma estética aí no começo do vídeo, uma coisa meio cozy, aesthetic, mas eu sou o negócio da farofa, né? Aí não vai rolar muito fazer um negócio desse. Chegou a aparecer no vídeo, eu falei, tá legalzinho, vou fingir. Mas se não aparecer também, é isso, vida que segue. Finalmente chegamos ao capítulo 10 do Projeto Aurora. Capítulo 10. Por que esse capítulo 10 é tão importante? O capítulo 10 ele traz muitas novas informações, porque é um encontro que está sendo fomentado desde Sonatina, desde lá do começo, para quem leu vai saber. E ele vai acontecer, esse encontro, nesse capítulo 10. Aconteceu algumas coisas já durante esses 9 primeiros capítulos e ficou parado nisso, né? Até acontecer. Mas muitas coisas aconteceram, personagens novos foram introduzidos, vocês vão ver, vocês vão ler, na verdade, né? E agora, nesse capítulo 10, é um capítulo de revelações. Muitas informações vão ser ditas, muitas vão ser omitidas e muitas vão ser pensadas. Por quê? Porque não dá para eu explicar tudo, né? Uma que não faz nem coerência para a história se começar a explicar tudo. E também não rende a história, né? Então precisa ser feito de maneira em doses homeopáticas. Então ele vai ser um pouco divulgado aqui nesse capítulo. Então ele é o começo de muitas revelações que vão vir ao decorrer deste livro. É um livro de transição, na verdade, esse livro. Que agora, escrevendo ele, mesmo já tendo feito o roteiro dele antes, você percebe. Então o primeiro é uma introdução, o segundo é uma transição. E aí pro terceiro, né? O terceiro eu só vou mais descobrir quando eu for escrever mesmo, né? Mas é uma transição de um lugar que ele estava em Sonatina para um lugar que ele está indo no Projeto Aurora. Quase que eu falo o título do livro, que já existe. Mas eu vou contar depois, quando for revelado as outras coisas, né? Mas até lá tem muito chão. Aí. Então, esse capítulo 10, que eu falei, eu queria gravar de pouquinho em pouquinho para mostrar para vocês como é que é o processo de escrita, não gravei. Eu já finalizei o capítulo 10, na verdade. O capítulo 10 já está finalizado. Então o capítulo 10 foi um capítulo bem grande. E foi bem trabalhoso de escrever. Eu fiquei até cansado de escrever ele, porque assim, era informação que eu precisava jogar. Mas assim, eu não posso jogar só a informação. Então eu tenho que dar um contexto, falar de onde está, para onde ele vai. O que mais que eu preciso fazer, fiz nesse capítulo para passar para vocês? Interação, assim, uma coisa que também eu consegui fazer isso melhor em Sonatina e agora eu tô esperando para voltar. Sonatina foi crescendo os personagens, né? Então começa só com o Miguel, e aí vem a Keiko, aí vem a Gabi, aí vem um, vem outro, até reunir todos os 7 lá que estavam juntos, né? 6, 7 que tinham. No Projeto Aurora, aí de novo, eu quase falei o nome do livro. No Projeto Aurora, ele já vem todos os personagens juntos. Então nessa cena, no capítulo 10, tem 8 personagens. Os 7 principais e mais esse 1. Eu já tô até contando quase o que é. Mas então são muitos personagens e eu preciso dar interação para todos. Lógico que tem, conforme a personalidade de cada um, conforme eu já tinha roteirizado um pouco. Mas na hora de escrever é diferente. Então assim, você tem que lembrar que para quem não ficar de fora, se um tá muito quieto, se um fala, é bem complicado muito personagem em cena. Por isso que muitas vezes quando você lê um livro assim, que eu já li também, quando tem muito personagem numa história, nunca tá todos na mesma cena. Sempre tá 2, 3, e aí um tá em outro lugar, ou tá mais quieto, alguma coisa aconteceu para vir esse outro para cá. Então, essa é a parte ruim de ter muito personagem. E aí eu tô penando, porque como eu fui crescendo em Sonatina, então fui encaixando uns e outros. Agora eu tô
como fazia 3 anos que eu deixei a história parada e tô voltando agora, ela me dá é muita coisa para eu escrever, ainda mais uma cena que eu tenho muita informação para dar, muito personagem para falar, para reagir às coisas que dizem. Então, assim, foi bem trabalhoso esse capítulo 10. Eu fiquei uns 4 dias escrevendo de pouco em pouco, assim. E eu não podia parar, porque, assim, eu já passei que eu gosto de escrever 1 hora e meia, mais ou menos. E eu não posso parar. Eu tô escrevendo uma cena e paro, deu 1 hora, eu paro e volto no dia, não. Preciso seguir uma linha de raciocínio, porque, assim, uma introdução àquilo, aí eu escrevi ela inteira. Aí uma informação eu escrevi inteira. Na outra informação eu fui escrevendo e parando depois dessa informação. Porque assim, se eu paro no meio de uma cena, vou fazer uma coisa e volto no dia, eu tenho que voltar para reler aquilo, para lembrar como é que estava a minha linha de raciocínio naquela cena e dar continuidade. Então assim, por isso que foi bem trabalhoso esse capítulo, como eu já disse, né? Depois de escrito a primeira vez, eu vou precisar reler tudo, né? E aí separar todas as informações que eu tenho, né? Porque antes de escrever, você constrói uma coisa toda, né? Então, assim, eu tenho vários arquivos, pastas, documento de Word, assim, escrito com todas as informações de cada personagem, o que dá para revelar, o que tinha, toda a história completa de cada um, né? E aí agora eu joguei algumas. Então agora eu preciso saber o que eu posso ticar ali que foi feito, o que eu preciso voltar nessa cena, incluir, ou se eu preciso tirar, se eu preciso colocar mais para frente. Então, assim, é muito trabalho para fazer essa cena. Quando eu for revisar, eu sei que é nela que eu vou demorar mais. Porque eu preciso fazer as coisas corretas para não ficar uma coisa só jogada, né? Você só tá contando as coisas ao invés de mostrar. E aquele show don't tell, né? Mas tem coisas que precisam ser contadas, não tem como só mostrar o tempo inteiro, né? Aí nessa cena são muitas coisas contadas e algumas coisas meio que mostradas. O resumo desse capítulo, ele ficou com quantas palavras? Deixa eu ver aqui. Esse capítulo ficou com 4.425 palavras. É o maior capítulo do Projeto Aurora até agora. Porque é muita informação. E eu acho, tenho uma leve impressão que ele vai aumentar na hora que eu for fazer a revisão dele. Porque, como eu disse, vai ser personagens que eu vou ter que fazer ainda mais uma inserção ou outra, porque eu sei que eu já estou pensando aqui, lembrando de cabeça coisas que eu escrevi há 2 dias atrás. Tem personagem que tem uma fala, 2 falas. E eu acho que tem vários personagens que cada um pode ser protagonista da sua própria história. Isso que eu sempre quis fazer. Se eu pegar um personagem ali, eu posso fazer uma história dele? Se a história fosse do ponto de vista dele, ele seria protagonista dessa história? Então, é isso que eu quero tentar fazer, para não deixar nenhum personagem de lado só como figurante. Tá? Vamos ver como é que vai ser na hora da revisão. Mas isso aí já é um papo para daqui meses, né? Porque eu demorei 2 meses para fazer 10 capítulos, imagina para fazer o livro todo e depois revisar e chegar nele. Vai demorar mais ainda. Bom, mas o capítulo 10 é isso. Então tem bastante informação. E eu já comecei o capítulo 11. Então, o capítulo 11 muda o ponto de vista, né? Porque eu tô fazendo... Cada capítulo é um ponto de vista de um personagem. Então são 2 personagens principais nesse livro aqui. Cada um tem seu ponto de vista. E aí esse capítulo 11 é a consequência do que aconteceu no capítulo 10. Então comecei a escrever agora. Então vai dar uma... Não vou terminar hoje, isso eu sei. Vou fazer algumas coisas nele aqui para já dar uma adiantada. E o capítulo 11 vai ter um outro encontro, que é o que eu posso falar. Que vai deixar um personagem balançado sobre uma coisa. Aí chega na hora que eu for escrever, não vai ter nada disso. Mas nos meus projetos tá assim. É o que eu falo, uma hora você tá escrevendo, eu sempre falo em segunda pessoa, né? Uma hora eu tô escrevendo e aí do nada vem a vontade de mudar aquele plano e aí vai para outro lugar. Que é o que eu falo, a história tá levando, né? Eu que tô escrevendo só. E eu tô escrevendo e a história tá me conduzindo a chegar num ponto. Mas eu acho que vai acontecer isso sim. Mas eu não vou falar mais nada não, porque aí vai muita revelação. Provavelmente esse vídeo vai ser capítulo 10 e 11. Porque senão vai ficar muito comprido também.
E aí, quem sabe, semana que vem, que agora semana tem feriado, eu consigo me organizar, fazer uns vídeos diferentes pra colocar aqui, não ficar só o diário de escrita, né? Eu vou continuar escrevendo aqui, mas pra retornar ao assunto de escrita, como foi a escrita, foi muito boa essa semana, de novo. Eu escrevi, né, que eu falei que eu tinha escrito domingo, né? Eu acho que o último vídeo foi isso. Escrevi na segunda, terça, quarta, quinta. Eu só não escrevi na sexta. Nos outros dias eu escrevi todos os dias. Olha que beleza. Consegui escrever, consegui editar, consegui me organizar bastante. Aí semana que vem ainda tem feriado. Então quem sabe eu vou conseguir deixar muita coisa pra fazer. Beleza? Então vou fazer aqui. Vou continuar esse capítulo 11 e aí eu volto depois para dar as considerações finais. Se tiver alguma coisa no meio, que provavelmente não vai ter, eu apareço aqui. Mas aí fica para próxima. Isso aí, galera. Joguei pro vento. Beleza? Até daqui a pouco. Isso. Voltei depois de um dia. Eu não finalizei esse diário de escrita, então tem que finalizar agora, né? Ontem, que foi domingo, eu comecei o capítulo 11 e terminei no mesmo dia. Olha que evolução. Escrevi durante umas 3 horas e no geral ficou umas 3.000 palavras. E aí eu finalizei ele. E aí tinha aquela parte adicional que eu falei que alguns capítulos tem, né? E eu finalizei ele hoje, escrevi mais ou menos 1 hora e pouco. Deu mais ou menos 1.500 palavras. E aí eu finalizei capítulo 11 também. Então essa semana foi bem produtiva a escrita. E aí eu tô aqui pra finalizar, né? Porque teve um começo, teve um meio, mas não teve uma finalização, né? Rolou bem a escrita dessa semana. O capítulo fluiu do jeito que eu queria, como eu disse, que ia ter um encontro de 2 personagens ali, que elas iam conversar e ter uns questionamentos ali, que foi bem bom. E aí foi 2 personagens que são um pouco mais, como eu posso dizer, mais soltos de falar. E aí é muito bom fazer esse tipo de diálogo com essas pessoas. E aí foi legal. E teve essa parte adicional, que foi uma parte de meio de mansinho. E foi isso. E agora a gente vai para o próximo capítulo, capítulo 12. Então agora essa finalização vai ser super rápida, só para eu passar aqui para avisar que eu finalizei. Se inscreve aqui, deixa um gostei, comenta se vocês estão curiosos para ver aí das próximas coisas. E a gente se vê no próximo capítulo, no capítulo 12. Foi rapidinho essa finalização, tá, gente? É só para eu finalizar mesmo, porque já eu começo o próximo capítulo e para não deixar sem vídeo essa semana, beleza? Falou! Até o próximo capítulo.